Andorinhas! Eu sou a Ana Luísa. Eu sou o Greg. E nós somos o canal Luz Ideias! Nossa viagem começa atravessando a Ponte Vasco da Gama, sobre a qual falamos no vídeo do Parque das Nações. Nossa direção era a região portuguesa do Alentejo. O clima estava ótimo, num sábado de sol com poucas nuvens. Almoçamos no restaurante A Gruta, que tem certamente o melhor frango na brasa da cidade. As muralhas de Évora, a exemplo das de Lisboa sobre as quais falamos no vídeo sobre Alfama, também são chamadas de Cerca Velha e também são resultado das presenças romana e árabe na Península Ibérica. Erguida ao longo dos séculos, com início no século III, o conjunto defensivo circunda até hoje o centro histórico de Évora, cidade que já cresceu para além desses limites. O Mercado Municipal de Évora é um ótimo local para se conhecer os produtos locais, tais como queijos, bolos e outros artigos artesanais. A Igreja de São Francisco, logo ali ao lado, em estilo gótico manuelino, foi construída entre 1480 e 1510, período da expansão marítima de Portugal. A Capela dos Ossos foi construída por iniciativa de 3 monges franciscanos nos séculos XVI e XVII, no contexto de União Ibérica, ou seja, de dominação espanhola sobre Portugal e de contra-reforma religiosa. A frase que se lê na parte superior da entrada, ao mesmo tempo que choca, também nos leva a uma mórbida reflexão. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. As ossadas utilizadas na obra foram de sepulturas da Igreja do Convento e de outras igrejas e cemitérios da cidade. A obra pretendia transmitir a transitoriedade e brevidade da vida humana.
O Jardim Público de Évora, aberto ao público na década de 1860, foi em outras épocas a horta real do Palácio de Dom Manuel e também do Convento de São Francisco. Situado dentro do jardim, o Palácio de Dom Manuel foi mandado construir pelo rei Dom Afonso V, que governou Portugal no século XV e queria ter na cidade um paço real para se instalar. O paço foi habitado a partir daí por vários monarcas, como Dom Manuel I, Dom João III, Dom Sebastião e Filipe III. O edifício preserva elementos de estilo manuelino, mas com traços da Renascença e de estilo morisco. A Praça do Giraldo é o principal espaço de convivência e epicentro da cidade de Évora. Nela estão situadas a Igreja de Santo Antão e o famoso chafariz de mármore com 8 bicas. Estamos aqui na Praça do Giraldo, no Centro Histórico de Évora. E por que esse nome Giraldo? Tem uma história muito interessante por trás disso. Giraldo sem pavor. Giraldo foi um personagem lendário que tinha uma personalidade forte. Ele habitava o norte de Portugal e resolveu descer, para essa região de Évora, hoje Évora, para ajudar na reconquista da terra aos mouros. Isso tudo aconteceu no contexto das Cruzadas e na formação do Estado português, quando Dom Afonso Henriques, o rei de Portugal na época, conquistou o país de norte a sul, expulsando os mouros dos seus territórios. No brasão da cidade, podemos ver Geraldo Geraldes com a espada em punho, a cavalo, tomando Évora da dominação moura. A passagem coberta, a partir da Praça do Giraldo, é repleta de arcos e perfilada por lojas, além do famoso Café Arcada, aberto em 1942. locais, artigos artesanais, dentre eles artigos em cortiça, que é um produto específico da região. Então você encontra tanto esses souvenirs para você levar de presente para casa, para os seus entes queridos, como também restaurantes para você também degustar as especialidades locais, e enfim, fazer um passeio mesmo aqui pelo centrinho muito agradável. A sorveteria Fábrica dos Gelados de Évora é uma excelente opção para aqueles dias quentes de primavera e verão évorenses.
Basílica Sé de Nossa Senhora da Assunção, ou Sé de Évora, teve sua construção iniciada em 1186, mas só ficou pronta em 1250. A Sé Catedral de Évora foi construída entre fins do século XII e meados do século XIII e marca aí uma transição, entre o estilo românico para o gótico. Conta a história que foi nessa igreja que as bandeiras da frota do Vasco da Gama foram benzidas antes dele partir para as Índias. Então, em 1497, essas bandeiras passaram por aqui e aparentemente trouxeram boa sorte para essas navegações. O Jardim de Ana, muito florido, a partir do seu miradouro, lança um olhar único sobre a paisagem do Alentejo, com as casas brancas e caiadas e telhados cor de barro. É um ótimo local para parar, descansar e apreciar a vista do Templo Romano. O Templo Romano de Évora esteve situado no ponto mais alto da cidade romana, uma espécie de acrópole, que constituía o centro daquela aglomeração urbana. O Templo Romano de Évora foi construído a partir do século I e demorou, cerca de 2 séculos para ser concluído. E foi erroneamente atribuído à deusa da caça, Diana, Tanto que até a década de 80, 90 do século XX, muitos falavam Templo de Diana, Templo de Diana. Mas isso, na verdade, acabou sendo combatida, essa tese, por conta de uma descoberta recente, que esse templo, na verdade, foi atribuído a Augusto, ao imperador Augusto. Então, o nome correto a ser atribuído é o Templo Romano de Évora. Considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, o Templo Romano de Évora, construído no século I, já foi desprestigiado no período da expansão do cristianismo, que logo depois, com a vinda dos bárbaros, ainda assim foi preservada, que é surpreendente, e também com a vinda dos muçulmanos, o domínio dos muçulmanos posterior a esse período, foi transformado numa mesquita fortificada. Então você observa que realmente todos esses que passaram aqui pela região preservaram esse lindo monumento. O sol já estava se pondo, mas o nosso passeio ainda não tinha chegado ao fim na capital do Alentejo. A cerca de 25 minutos de carro e já no percurso de volta a Lisboa, paramos para visitar monumentos ainda mais antigos. A gente aproveitou essas últimas horinhas de sol, minutos de sol, para dar uma chegadinha aqui nos cromeleques dos Almendres, Os monumentos megalíticos aqui da região de Évora. A gente espera chegar lá ainda com alguma claridade. É verdade, não vamos perder tempo. Até já!
O Cromeleque dos Almendres é um círculo pré-histórico de pedras descoberto em 1964, com um valor arqueológico inestimável. O Cromeleque dos Almendres é um conjunto de 95 monólitos e é o equivalente da Stonehenge aqui na Península Ibérica, né? É difícil imaginar como humanoides teriam disposto pedras tão pesadas seguindo um desenho tão simétrico. O Cromeleque dos Almendres remonta ao milênio 7 a.C., enquadrada, portanto, na Era Neolítica. Pelo menos 10 monólitos apresentam alguma decoração, na forma de relevos ou gravuras. E se você nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Isso, e fica aqui a lembrança da curtida, do comentário, do compartilhamento, né? E também da inscrição no canal. Isso mesmo, nos vemos no próximo vídeo. É isso. Até a próxima, tchau! Tchau!